Débora, sejam todos muito bem-vindos. Shalom, shalom. Bom, estamos estudando o Midrash, né? O Midrash me disse, o Midrash disse, considerado como o pequeno Midrash. Bom, pessoal, nós terminamos o estudo sobre Débora, falar um pouco sobre a sua história, a sua vida pessoal. Para quem não assistiu o estudo de Débora, por favor, assista lá o capítulo 4. A partir do capítulo 4 te conta muito a respeito dela. Bom, no capítulo 5 nós terminamos falando sobre o cântico dela, né? O cântico dela e o que aconteceu logo após a morte dela. Agora nós estamos no capítulo 6 do livro de Reis e estamos na página 43 do livro do Midrash disse. Então nós vamos falar agora sobre Gideão, vamos falar sobre os midianitas e nós, sem dúvida, vamos aprendendo muito mais aqui, ok? E é um prazer estar com vocês aqui estudando esse estudo glorioso da parte do nosso Deus. Então vamos lá, pessoal, beleza? Página 43 fala assim: Midian ataca. Bom, vamos lá. Por causa dos pecados de Beni Israel, Hashem permitiu que os medianitas, né, os medianim, atacassem. Os medianim viviam no sudeste de Eretz Israel. Beni Israel já havia vencido uma guerra contra os Midian no tempo de Moshe, no tempo de Moisés, 200 anos antes. Desde então, os Midian não ousavam lutar contra os judeus, mas agora eles invadiram Eretz Israel e tiveram sucesso. Midian assumiu Eretz Israel e se tornou o seu governante. Não foi suficiente para Midian apenas fazer os judeus pagarem imposto. E... Fala. Desculpa, o fone tá aí. Quer o fone? Branca. Quer a caixa? Quer o... A caixa, eu já vou sair. Buscar a Elizabeth. Obrigado. Então vamos lá. Voltando aí. Desculpa aí, pessoal. Como eu falo pra vocês, aqui não tem não tem estúdio. Sabe disso. A hora que der pra me fazer o vídeo, a gente vai fazendo, estudando aí. Desculpa qualquer coisa. Então vamos lá. Retornando aqui. Não foi suficiente para os Midian apenas fazer os judeus pagarem imposto e importuná-lo. Eles decidiram fazer ele passar fome também. Todo o outono, no mês de Elul, os judeus estavam prontos para colher as suas colheitas do campo. Nessa época, os Midian convidavam os seus vizinhos, as tribos de Beni Quent, que vivia ao deserto do lado deles, bem como os Amaleque, para se juntar, e eles invadiam Eretz Israel. Milhares e milhares de Midian se juntavam com seus vizinhos, entravam na terra com as suas famílias. Em suas famílias, entenda, né? Eles iam se mudando ali, ok? Só para ter aqui um ponto aqui, pessoal. Os midianitas, o que eles faziam? Eles se mudavam para o campo de Eretz Israel, ok? Então toda vez para nós entender aqui, muitas vezes nós passamos direto aqui, então tem alguns pontos que eu sempre vou parar, vou tentar explicar para vocês aqui. Então nessa passagem aqui, eles fazem o seguinte: eles se mudavam para a terra de Eretz Israel, ok? Todo o mês de Elul, que é o mês de outono, eles iam lá e se mudavam, levavam as suas famílias e viviam no campo lá. Enfim, a gente vai acertando aqui as contas. Só uma colocação para nós entender aqui. Beleza? Então vamos continuar. Entraram na terra com as suas famílias em tenda, assim como seus camelos e gados. Eles invadiam os campos cheios de grão maduro que os fazendeiros judeus haviam cuidado, plantando e cultivados. Eles deixavam os seus camelos correr descontroladamente, né? Para que qualquer grão que restasse fosse destruído. Além disso, eles roubaram os celeiros dos animais dos fazendeiros judeus.
Quando os midianitas partiram, o seu país ficou tão devastado quanto após uma praga de gafanhoto. Ou seja, os midianitas saíam, né? Acabavam ali o mês de Elu, o outono. Quando ele saiu, não sobrava nada, como se fosse uma praga de gafanhoto que tivesse passado ali e acabado com tudo. Todos os campos estavam vazios, os celeiros estavam também. Os judeus não tinham comida para o inverno. Os judeus começaram a se esconder em caverna e construir fortaleza no alto da montanha. Eles ficavam lá até os midianitas partirem. Eles levaram o máximo de comida possível, a fim de salvar dos seus inimigos. Quando os midianitas partiram, eles sinalizavam entre si com tocha que era seguro sair do seu esconderijo. Ok? Baruch Hashem, melech haolam kol agora. E era uma situação terrível para os judeus. Eles estavam pobres, famintos, vivendo com um constante medo dos invasores. Eles clamaram a Hashem: ajuda-nos, pois o nosso sofrimento é maior do que nós podemos suportar. Então vamos lá, rapidamente aqui. Bom, eles viviam se escondendo em cavernas, em qualquer lugares, fortaleciam, né? E só saiu à noite. Isso é uma coisa muito para a gente colocar aqui, que ele saiu à noite e quando eles faziam um sinal com tocha de fogo dizendo que já era confiável, ele sair. Ou seja, eles tinham a sua cidade no alto, então saía um esquadrão, né? Um esquadrão de espia, eles desciam à noite e eles iam fazer varredura, eles iam ver como é que estavam os campos, se tinha midianita ainda ali escondido ou não. Então, quando os espião descia e via que não tinha nenhum adversário, nenhum midianita, ele acendia a tocha e assinalava um para o outro, mostrando que já era seguro eles descerem. Ok? É um ponto para nós colocar aqui que às vezes nós passamos bem direto. Vamos lá, então o Beni Israel, ele vai clamar a Deus e Deus vai responder a ele. E aí vem agora uma coisa muito legal. Para quem está acompanhando o estudo, nós falamos sobre esse cidadão lá no começo do vídeo, lá do estudo. A gente vai voltar falando dele agora de novo, presta atenção. Pirra repreende, né? Repreende Beni Israel, ou seja, Pirra, que nós estamos falando, Pirrais, né? Pirrais, estamos falando dele, ele é Eliezer, na Bíblia, dentro da nossa Bíblia, traduzida para o português, ele é Eliezer, neto de Arão, ok? E ele estava vivo, ok? Depois vamos comentar isso. Beni Israel rezaram para Hashem, porque eles estavam sofrendo, e era isso que Hashem estava esperando. No entanto, ele viu que os judeus ainda não entendiam que a sua dificuldade havia caído sobre eles por causa dos seus pecados. Hashem, portanto, mais uma vez enviou Pirras para repreender Beni Israel. Ele foi esta mensagem, né? Esta mensagem de Pirra, né? Então essa é a mensagem que Pirra passou para o povo. Assim diz Hashem, o Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito porque não queria que se tornassem idólatras como os egípcios e trouxe vocês para Eretz Canaã. Eu os ajudei a vencer os seus reis. Tudo isso estava na condição de que vocês não servissem aos deuses de Canaã, mas vocês não ouviram a minha voz. Quando Beni Israel ouviu Pirrais falar, eles perceberam que era culpa dele por estarem sofrendo. Eles deveriam ter jogado fora os seus ídolos, mas eles estavam tão profundamente apegados à adoração de ídolos
que acharam difícil fazer de chuvar. Fazer de chuvar é arrependimento, voltar atrás, viu, pessoal? Ok? Assim como um pai misericordioso decidiu ajudá-lo, Axé, como um pai misericordioso, decidiu ajudá-los. De qualquer forma, ele considerou que eles estavam, afinal, sofrendo e rezando a ele. Ou seja, Deus estava vendo que eles estavam sofrendo por causa de Deus, né? E rezando por Deus. Axé estava procurando por um líder que fosse grande o suficiente para vencer o Midianim. Não havia o Sadique destacado nesta geração que fosse grande o suficiente para salvar os judeus. Mas Axé encontrou um homem com um serhut especial. Serhut é um mérito, né? Um mérito especial, apto para a liderança. E ele foi escolhido como o próximo sofete. Ele foi escolhido como o próximo juiz. Agora vamos falar um pouquinho sobre Pirra. Pergunta. Sabemos que um grande Sadique vivia naquela época. Este era o neto de Arão, Pirras, que havia repreendido Beni Israel por ele não se tornar... que tinha repreendido Beni Israel. Por que ele não se tornou um juiz? Uau! Vamos lá, a resposta vem agora. Pirras não teria sido capaz de liderar o povo. Ele era mais anjo do que pessoa. Ele era muito velho. Ele viveu durante a época de Moisés. Olha, durante a época de Moisés. A razão pela qual ele viveu tanto tempo foi que, por ter matado o pecador Zirim. Sabe muito bem o que nós estamos falando. Pirras viveu sozinho. Ele era um Navi. Né? Navi é um profeta que trazia a mensagem de Hashem para o povo. Ele também respondia às perguntas sobre as leis da Torá, mas ele não seria capaz de cuidar do povo no dia a dia, julgá-lo e liderar as suas guerras. Uau, nós estamos falando sobre Eliezer, né? Um pouquinho sobre Eliezer. Eliezer, ele vai matar ali o príncipe, né? Junto com a princesa de Midiani. E aí vai cessar aquela guerra, né? Vai cessar aquela doença, aquela praga que está matando os Beni de Israel. Então, por causa disso, Deus vai dar a ele vida longa. Longa mesmo. Nós estamos falando de vida longa, pessoal. Nesse exato momento, nós estamos falando aqui de 200 anos, ok? De 200 anos depois que Moisés mandou uma guerra contra os medianitas, ok? Contra essa galera toda. Já passou 200 anos, ok? O povo passou mais tantos anos no deserto, ok? Isso aqui para nós entender quantos anos ele tinha. Não tem como a gente falar para você aqui se ele tinha aproximadamente os seus 240 anos a 280 anos de idade, ok? Eu calculo um máximo de 200 a 80 anos de idade. Isso porque eu estou ajustando o período de 80 anos do nascimento de Moisés, ok? Estou ajustando isso a mais ou menos esse período aí do nascimento de Moisés, calculando que Arão teve seus filhos aos 40 anos. É um cálculo meu de 240 anos de idade até nesse exato momento. Ele poderia ter mais, sim. Isso aqui não terminou agora aqui, tá? Quem sabe um dia a gente vai fazer um vídeo que vai falar sobre Eliezer e vamos trazer para você tentar explicar um pouco mais sobre Pirras no futuro, não agora. Bom, terminamos assim a primeira parte aqui do capítulo 6 de Juízes, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, aprendido um pouco mais. Não quero ajuntar estudo de outras coisas, de outros livros. Eu só quero falar o que está aqui dentro desse livro do Midrash Disney, para a gente não fazer confusão. Tudo bom? Pessoal, muito obrigado.
Agradeço muito a minha mãe e meu pai, que me apoiam, irmão Gilmar, irmão Paulo Lopes, o irmão Luiz Fara na Bahia, irmã Rosmeires, a todos que sempre estão me apoiando nos meus estudos. Eu quero agradecer a vocês, porque vocês estão me dando forças para continuar estudando, tá? Porque não é tão fácil. Você viu aqui que eu não tenho estudo, não tenho estúdio, tá ok? E sempre tem aqui alguém sempre interrompendo aqui, beleza? Então, pessoal, se você gostou, compartilha, deixa o seu like, seu comentário e vem estudar com a gente o livro de Juízes de acordo com a tradição judaica. Tudo de bom, pessoal, e até o próximo vídeo. Shalom Brahá.